Acontecimento histórico e reflexão social. É muito legal quando a gente encontra obras cinematográficas que trabalham muito bem esses elementos, né? Quando a história consegue se construir muito bem utilizando esses dois elementos. E mais legal ainda quando a gente consegue encontrar isso presente muito bem em uma obra do nosso cinema. Então ainda é muito mais gratificante. Mas vamos por partes, né? Vamos com calma. É, no contexto histórico, né, no final dos anos 70 e mais ou menos ali na metade dos anos 80, o Brasil e o mundo testemunharam um grande acontecimento, né, que foi a mineração na busca de ouro em plena região da floresta amazônica, mais especificamente na região de Serra Pelada, onde várias e várias pessoas migraram para essa região, né, com o propósito de escavar o solo para poder extrair ouro, né, desde pequenos fragmentos até grandes pepitas. Então, muitos escavavam essa região para poder extrair o ouro dali, né, e com o propósito de mudar de vida, né? Mudar o seu status de vida, trazer uma vida financeiramente melhor, né? Mais confortável, mais saudável, digamos assim, né? E muitos conseguiram. Realmente teve aqueles que conseguiram o suficiente para mudar de vida, né? Trazer uma vida mais minimamente confortável. E por outro lado, tiveram aqueles que nesse acontecimento enriqueceram de uma maneira ao ponto de se tornarem ricaços, grandes empresários, né? Pessoas que passaram a vender essa riqueza extraída do solo, não só no Brasil, mas também para fora também, né? Chegavam a comprar as demais áreas da região para poder escavar, né, novas descobertas ali, extrair cada vez mais riquezas e com isso faturando cada vez mais. Então, foi realmente um acontecimento marcante. E a mídia, claro, ajudou a divulgar muito isso, né? Eles fizeram uma ampla cobertura numa época onde não havia internet. A televisão, o rádio, os jornais fizeram o seu trabalho, né, em narrar, divulgar muito bem esse acontecimento aí na região da Amazônia, tanto que isso só ajudou a atrair cada vez mais e mais pessoas para o local com o propósito de mudança de vida, né? E como eu mencionei anteriormente, muitos conseguiram, né? Alguns o suficiente ou outros extrapolaram o limite da riqueza, digamos assim, né? Então foi um evento realmente amplamente divulgado, que realmente foi grandioso e ficou marcado na história do nosso país, né? Um grande acontecimento na história do nosso país. E é justamente esse evento que é narrado na produção cinematográfica que eu trago hoje, né? Que é o filme Serra Pelada. É um filme que ele narra em detalhes, né? Ele faz uma boa reconstituição, uma boa dramatização dos detalhes por trás desse evento, desse acontecimento, né? Tudo que rolou, tudo que aconteceu, as causas e consequências que vieram com esse acontecimento, né? Mas muito mais do que narrar um acontecimento histórico que faz parte da história do nosso país, ele é um filme que traz um tom reflexivo. Ele é possível refletir sobre a história, né? Através da história fictícia ali que trabalha muito a questão da causa e da consequência, do que a ganância, a sede por riqueza, por poder, o que isso pode trazer de benéfico, mas também, principalmente, o que ela pode trazer de ruim, né? Tem os dois lados da moeda, os dois pesos em uma balança, né? As duas medidas da balança que envolvem isso, né? Justamente por trazer uma história ficcional nesse evento histórico, muita gente ganhou, mas muita gente perdeu, né? Perdeu a dignidade, ao mesmo tempo que ganhava, que enriquecia, no caminho, no processo, ia perdendo valores muito importantes, né? Como a dignidade, a família, a presença de pessoas queridas ao redor, né? O quanto iam se distanciando disso, né? Então, muitos valores simples, né? Valores realmente louváveis, palpáveis, foram perdidos no caminho aí em busca de poder, de riqueza, de status elevado, né? Então, o filme trabalha muito bem com isso, com essa dualidade, né? Todas as causas e consequências em torno desse acontecimento histórico, e isso é muito bem traduzido, principalmente através dos protagonistas, que são muito bem interpretados pelo Juliano Casarré e também o Júlio Andrade, né? Dois amigos de infância ali que vão no propósito de sair da grande cidade, né? Sair da cidade grande para poder adentrar nesse território, para poder conquistar alguma riqueza, elevar o seu status financeiro, né? E eles conseguem, mas também tem essa questão, né? De tudo que eles vão perdendo, tudo que eles vão rompendo
no caminho, né? Nesse longo caminho até alcançarem o status desejado, né? Então, através da atuação dos dois, o filme transmite muito bem esse tom reflexivo, né? Além de fazer uma boa reconstituição dos fatos históricos. Então, a atuação dos dois atores, eles são muito bons, né, em traduzir isso, né? Traduzir o que o filme quer passar, a mensagem, ela fica muito clara através da atuação dos dois, né? E é um filme que visualmente é muito impressionante, né? Teve um orçamento modesto ali em torno dos 10, 11 milhões, mas é realmente interessante o que eles conseguiram fazer com esse orçamento que para os padrões de Hollywood, por exemplo, é algo pífio, né? Já que Hollywood investe milhões em um filme, então é legal ver uma produção brasileira com um orçamento modesto, mas que faz um bom trabalho, né, em questões de valores de produção, em questões audiovisual, né, cinematográficos. É um filme vistoso, como eu falei, que conta com um bom trabalho de reconstituição de época, né, dos detalhes ali presentes nos cenários, no próprio contexto da narrativa, né? Então faz uma boa reconstituição de época, existe um bom trabalho ali de produção cinematográfica, né? Em questões de fotografia, a cinematografia é muito rica, né? Visualmente muito bonita, então é um filme que em valores de produção realmente é muito chamativo, muito impressionante, faz um bom trabalho de reconstituição de época, muito bem dirigido, né? Um filme que traz sequências muito bem dirigidas ali, um bom trabalho de câmera, um bom trabalho de manipulação de câmera, assim. Um filme realmente muito bem dirigido, né, nas suas sequências, nas suas cenas. Boas atuações, né? Eu já mencionei o Juliano Casarré e o Júlio Andrade, né? Que a química entre eles funciona, né? O desenrolar dos dois personagens, né? A dualidade dos dois personagens é muito bem estabelecida pelas atuações e pelo roteiro, mas também temos boas participações de um grande elenco ali, né, de atores igualmente talentosos, que em trabalhos menores, mas ainda assim significativos, que trazem algum peso para a narrativa, né? Então temos ali boas performances da Sophie Charlotte, Matheus Nastergaile, Jesuíta Barbosa, Silveiro Pereira. Então, todos eles fazem um bom trabalho ali, né? O Wagner Moura também, não esquecer de mencionar, né? O Wagner Moura traz um personagem ali que mescla o divertido e o perigoso, o canalha, digamos assim, né? Então, boas atuações não só dos dois protagonistas, mas do elenco secundário, né? Um elenco muito bom. Esse filme, se tem uma coisa que ele acerta também é o elenco. E todos eles estão muito bem, né? Que todo mundo tem a sua contribuição significativa para o desenrolar, né, para o desenvolver da narrativa. Então, tecnicamente é um filme bonito, muito bem produzido, né, boas atuações, uma boa direção. O enredo trabalha muito bem nessa dualidade entre os acontecimentos históricos e a narrativa ficcional que traz alguma reflexão social muito válida, muito interessante, né, sobre causa e consequência, sobre o que a ganância, né, o que a ganância por riqueza, poder é capaz de fazer com um ser humano, né, até que ponto ele pode mudar. Então o filme trabalha muito bem todas essas questões que eu mencionei, né? É um bom, eu não diria um bom entretenimento, ele é um filme bem realista, ele é um filme bem brutal, né, na sua narrativa, né, na sua intenção, né? Então ele é um filme bem realista, bem forte, digamos assim, né? Então não é exatamente um entretenimento, é um filme que te convida a sentir sensações, emoções, refletir, como eu falei, né? Que, enfim, é um filme que vale muito a pena ver, é um filme muito bom, muito bem desenvolvido, mais uma grande aquisição do nosso cinema, né? Para ser valorizado, né? Para ser reconhecido como um bom trabalho cinematográfico que vale a pena ver. É isso, galera. Essa é a minha opinião. Se vocês gostaram do vídeo, considere dar o like, porque ajuda de verdade, me incentiva a trazer novos conteúdos, mais recomendações, né? Mais produções. É realmente muito bem-vindo, ajuda bastante. Se inscreva, me siga nas minhas redes sociais e estamos aí para sempre falar do maravilhoso mundo da sétima arte, né? Seja no cinema, mas também na televisão, enfim, tem sempre grandes produções que valem a pena ver. É isso, galera. Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo e até lá.